eu aí mais uma vez. Galera, dando continuidade na nossa aula, vamos estar falando agora de semi-reta, tá? De segmento de reta e tipos de segmentos, tá? É importante também a gente saber disso aí, beleza? Vem comigo, Semi-reta. A semi-reta, galera, ela tem origem, mas não tem fim, tá? Ela vai ter uma origem, mas ela não vai ter um fim. Por exemplo, olha aqui, nessa reta aqui, olha, eu tenho 3 pontos, o ponto A, o ponto B, o ponto P e o ponto B. Veja bem que de P para A eu tenho uma semi-reta, né, com origem em P, né? Olha aqui a representação, PA. Esse segmento aqui, PA, ele é uma semi-reta, tá? Tem origem, mas não tem fim para esse sentido. Da mesma forma, veja bem, do P para o B, tem origem em P, mas é infinito também nesse sentido. Aqui diferencia semi-reta de segmento de reta, tá? Principalmente na representação. Veja bem, a representação de uma semi-reta são as letras, né, que é do ponto, são letras maiúsculas, é as letras do ponto com uma flechinha em cima, tá? Isso é a representação de uma semi-reta, né? Porque vai diferenciar de um segmento de reta, tudo bem? Então, PA com a flechinha é uma semi-reta, a semi-reta PA. PB com uma flechinha é a semi-reta PB. Então, só para você lembrar e não esquecer, semi-reta, ela tem uma origem, mas ela não tem fim, tudo bem? Já o segmento de reta, olhe para cá, o segmento de reta, ele tem origem e tem fim, ou seja, ele tem um início e tem um fim, certo? Olha para cá, eu tenho aqui essa reta, e nessa reta eu tenho 2 pontos aqui, o ponto B e o ponto A. Né? De acordo com o livro, essa medida mede 3 centímetros, né? Mas veja bem, se eu pegar o ponto, né, o ponto B e o ponto A, eu consigo denominar o que? Um segmento. Ou seja, ele tem início em B e termina em A. É isso que é um segmento de reta. Ele tem início e tem fim, tá? E olha a representação do segmento de reta como é, O segmento de reta, a representação são as letras com um traço horizontal em cima, tá? Olha a diferença, traço horizontal para uma flecha. Isso faz o quê? Com que a gente diferencie a representação de uma semi-reta para um segmento de reta. Tudo bem? Então não esquece. O segmento de reta, ele tem início e tem fim. E aí ele passa a ter uma medida. Como ele tem início e tem fim, ele passa a ter uma medida. Então, quando eu tenho só o traço horizontal em cima, é apenas uma representação do segmento. Quando não tem o traço em cima, que você está vendo aqui, olha, AB igual a 3 centímetros, quando não tem, isso significa que vai ser a medida, né? Quando não tem, já vai ser dada a medida desse segmento, ok? Bom, sabendo disso, sabendo dos segmentos de reta, agora a gente passa para os tipos de segmentos, que são 3. Lá no teu livro só tem os consecutivos e os colineares, não tem os adjacentes, mas eu vou falar dele para você também, tá? Primeiro, segmentos consecutivos. Quando é que 2 segmentos serão consecutivos? Ora, quando eles tiverem um ponto em comum. Mas esse ponto em comum, ele vai ser para 2 retas, certo? Olha só aqui, veja bem, eu tenho aqui o segmento AB e o segmento BC. Veja bem, o ponto em comum entre esses 2 segmentos é o B, sim ou não? AB, BC. Só que o que você observa? Que é B para uma reta e B para outra reta. Ou seja, segmentos consecutivos, eles têm um ponto em comum, mas em retas distintas, tá? A representação sempre vai ser dessa forma, tá bom? Olha lá o outro exemplo. Eu tenho o segmento FG e GH. Aqui quem é o ponto em comum? É o G, né? Então, isso são segmentos consecutivos. Quando eles têm um ponto em comum em retas distintas, em retas diferentes, tá? Por que eu falo isso, retas distintas e retas diferentes? Porque quando a gente fala de segmentos colineares,
Quando é que dois segmentos ou mais segmentos são colineares? Quando eles estão na mesma reta. Quando eles estão na mesma reta, esses segmentos passam a ser colineares. Tudo bem? Então, olha, veja bem. Eu tenho aqui os segmentos AB, BC e CD. Ou seja, esses três segmentos são colineares. Por quê? Porque eles estão na mesma reta. Inclusive, essa reta é até chamada de reta suporte. Tudo bem, galera? Então, não esquece disso. E, por fim, os segmentos adjacentes. Isso é novo, professor, não tem no livro. Ei, mas dá para te parar o vídeo e anotar no teu caderno. Segmentos adjacentes, quando é que vão ser? Ora, quando eles forem consecutivos e colineares ao mesmo tempo. O que isso quer dizer, professor? Ó, dois segmentos vão ser adjacentes quando eles tiverem um ponto em comum e quando eles estiverem na mesma reta, né? Olha para cá, por exemplo, ó. Eu tenho o segmento AB e o segmento BC. Esses dois segmentos são adjacentes. Por quê? Porque eles têm um ponto em comum, que é o B, sim ou não? Né? É o B, né? E eles estão na mesma reta, sim ou não? Sim. Então, quando isso acontecer, esses segmentos serão adjacentes. Beleza? Vamos continuar aí, vamos com tudo.